Então aqui, Vanessa Stefanucci falando, nós vamos falar essa noite sobre renúncias que nos fazem avançar. Eu sei que a palavra renúncia, ela soa pesado demais e no início, quando eu me converti, aliás, por muitos anos, renúncia é uma palavra que a gente evita falar. E alguns versículos da Bíblia a gente evita também, porque na verdade nós queremos as promessas, nós queremos as bênçãos, mas a gente se esquece que algumas coisas Deus nos pede, não porque Ele nos quer mal, mas porque Ele quer o nosso bem. Ele nos pede porque Ele quer o nosso coração em primeiro lugar. Ele nos pede porque Ele tem caminhos para nos levar a lugares maiores do que aquilo que a gente está experimentando. Sabe, a vida cristã, ela é pautada por renúncias. E como eu falei, essas renúncias, elas não existem porque Deus quer nos penalizar, quer que a gente, Ele é um Deus mau. Não, essas renúncias, elas existem porque Deus quer ver o que está no nosso coração. A gente tem um Deus, entre aspas, ciumento, vamos dizer assim. Ele não divide o nosso amor real, a glória dele com ninguém. Ele quer ver se a prioridade do nosso coração está nele. Então, hoje a gente vai falar, eu pensei, essa palavra tem ardido muito no meu coração, inclusive se você recebe os nossos áudios devocionais, algumas semanas a gente estava vendo ainda a lição de Sara, agora a gente está em Rebeca, das mulheres da Bíblia. A gente falou sobre renunciar para iniciar algo novo. E essa questão da renúncia tem estado no meu coração já há várias semanas para compartilhar com vocês. E hoje eu quero falar sobre 4 tipos de renúncia que a gente precisa para avançar. Avançar para onde? Avançar para algo novo, avançar para o propósito de Deus, avançar para o novo de Deus na nossa vida. E quando Deus nos pede algo, quando a renúncia está relacionada àquilo que é propósito de Deus na nossa vida, pode até doer na carne um pouquinho, mas ela se torna leve. Então eu quero falar sobre esses pontos aqui. Eu poderia falar poderia falar vários dias sobre isso, mas eu separei os que eu acredito que sejam os principais para que algo dentro do teu coração uma chave seja virada hoje, pelo menos uma chave aí. Tenho certeza que aquilo que a gente vai compartilhar, aquilo que Deus já falou no meu coração e tem para derramar sobre as nossas vidas essa noite, pode falar demais contigo. Então, se você tiver alguma amiga também que esteja precisando de uma palavra do alto, compartilhe agora com ela, que dá tempo dela estar aqui com a gente. Sabe? A primeira coisa que eu coloquei aqui, dentro dessas renúncias que a gente precisa fazer na nossa vida para avançar, é renunciar o passado. Vanessa, o que você quer dizer com renunciar ao passado? E eu quero explicar isso para vocês. Por quê? Renunciar ao passado não significa você esquecer o seu passado. Pelo contrário, eu tenho falado aqui para vocês que nós somos quem nós somos hoje por toda a história que a gente já viveu. Então, o nosso passado, ele faz parte de quem a gente é. O nosso passado, nós precisamos dizer sim, do jeito que foi, porque foram as experiências positivas e negativas que nós vivemos que nos formaram em quem a gente é de verdade. Só que existe uma grande questão em relação ao passado. Muitas vezes, se a gente viveu experiências negativas e essas experiências, de repente, eu falo assim, não quero mais relembrar daquilo, não quero mais viver aquilo, eu excluo da minha vida sem resolver essa questão, é como se essa questão ficasse presa a mim.
como uma âncora, me impedindo de avançar. Então, questões negativas não resolvidas do passado, elas podem ser âncoras de te impedir de avançar. Por outro lado, coisas positivas do passado podem ser âncoras também te impedindo de avançar. Por quê? Muitas pessoas ficam naquele momento, ai, como era bom aquele tempo, ainda mais agora que a gente está vivendo essa coisa da pandemia, a gente olha para trás e lembra, nossa, como era bom aquele tempo que a gente podia caminhar na rua tranquilo, sem problema nenhum, sem máscara, sem preocupação de álcool gel. Sim, era muito bom. Só que quando eu fico presa às coisas boas do passado, eu também fico travada, não consigo avançar para o futuro que Deus tem para minha vida. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, minhas queridas, é que a primeira coisa que a gente precisa renunciar para avançar e para viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas é o nosso passado. Quando a gente olha para a história das mulheres da Bíblia, quantas delas precisaram renunciar ao passado? E muitas vezes a renúncia é física. Sara saiu de Ur dos Caldeus, que era uma cidade linda na época, próspera, para seguir Abraão para um lugar onde ela nem sabia, ela não sabia para onde ir. Deus falou assim, vai que eu te mostrarei. Eles foram para um lugar que eles desconheciam e mais uma vez Deus mandou Abraão sair e ir para outro lugar. Sara deixou o passado, Rebeca deixou a casa dos pais. Às vezes, a renúncia ao passado, deixar o passado, significa fazer uma movimentação física. Mas outras vezes, o passado, Deus pede para que a gente faça uma movimentação emocional. Porque são algumas emoções que nós vivemos no passado que nos prendem lá atrás e nos impedem de avançar. Como eu falei para vocês, emoções boas, emoções ruins. Então, essa trava de olhar atrás, seja para aquilo que foi ruim ou para aquilo que foi bom, é algo que realmente pode nos paralisar. Jesus, ele fez uma menção, eu acho que foi em Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não falou para lembrar de outra mulher, mas ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? A mulher de Ló olhou para trás. O coração dela estava num passado. Então, o que eu quero dizer para você, minha querida, é que para viver o novo de Deus, para viver o extraordinário de Deus que está lá na frente, você precisa se desvencilhar do seu passado, renunciar ao seu passado. E quando eu falo para vocês, mais uma vez, renunciar àquilo que foi ruim, por exemplo, se fosse muito ruim na casa dos pais de Rebeca, ela estaria dando graças a Deus para ir embora e se casar com Isaac. Mas e aí se era muito bom? Entende? Às vezes a gente até fala, não, tá bom, tá muito ruim, eu vou partir para o novo de Deus, vou renunciar ao passado para viver o futuro. Mas o problema, às vezes, que nos mais prende no passado foram coisas que eram boas. Sabe? Tem a história de Ruth, não sei se você conhece da Bíblia. Ruth foi casada com um dos filhos de Noemi. E Noemi, depois que os filhos morreram, o esposo morreu, ela voltou para a terra dela. Ela estava numa terra que não era a terra dela. E Ruth, então, deixou tudo. Deixou a família, deixou os pais, deixou as crenças, deixou tudo que ela tinha para seguir Noemi. Ela disse o seguinte, lá em Ruth 1,16, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, quando a gente quer viver algo extraordinário na nossa vida, nós precisamos deixar o passado. Seja aquilo que foi bom ou aquilo que foi ruim. Vanessa, como que eu faço isso? Como que eu deixo? Eu falo assim, é como se a gente tivesse uma mochilinha nas costas que a gente vai trazendo todas as experiências, eu tenho que aprender a soltar. Esse é um dos maiores aprendizados
da vida, sabe? Nós precisamos, nós mulheres, que pegamos toda a responsabilidade nas nossas costas, precisamos fazer um exercício de soltar e entregar nas mãos do Criador. Quando a gente fala de experiências negativas, a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E encontrar um novo significado, um significado de Deus para aquilo que nos aconteceu. Às vezes, soltar significa perdoar também. Sabe, tem uma palavra em inglês que é move on, a gente se mover, sabe, move on, larga tudo que ficou e vem pra frente. Sabe, eu compartilhei em uma das lives que teve um certo dia que eu fui tentada a olhar para trás, sabe? A gente estava passando uma situação difícil financeira e na época que eu trabalhei, acho que a maioria de vocês sabe que eu trabalhei 18 anos no mundo corporativo, tive uma carreira internacional, morei nos Estados Unidos, tinha um salário muito bom. E uma pessoa chegou assim pra mim: Vanessa, você não tem saudades daquele tempo, né? E naquele período que eu tava vivendo, tava um período muito difícil em relação a várias coisas na minha vida. E de repente eu me peguei falando daquele momento que eu tive, um momento assim realmente de, vamos dizer, de glamour na minha vida, de conquista profissional, e como isso é devastador. Aí até que o Espírito Santo falou no meu coração: opa, para por aí, porque eu sei o mover de Deus na minha vida e eu sei por que eu estou passando por esse processo, porque Ele quer me levar para outro lugar. Então, frequentemente nós somos levadas a olhar para essas questões do passado, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Então, eu quero que você pense aí nesse momento da sua vida. Será que você tem olhado para as questões do passado? Ou com saudosismo? Ou se lembrando, como era bom aquele tempo? Não tem problema, a gente tem que ser grata pelo nosso passado. O problema é quando o passado ele se torna prioridade a ponto da gente desprezar o nosso presente e o nosso futuro. Quando ele traz descrença para a nossa vida no dia de hoje. Em relação às coisas que não foram tão boas, eu preciso sim olhar lá atrás para a ferida, abrir a ferida e deixar Deus cicatrizar. Porque quando eu excluo aquela ferida que foi feita, é como se eu continuasse carregando aquele peso e não me desvencilio até que a ferida seja cicatrizada pelos dedos do Senhor na nossa vida. Até que eu resolva perdoar, até que eu resolva ir pra frente, move on mesmo, sabe? Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é esse: renuncie o seu passado. E se eu tiver que citar mais um versículo que eu sou apaixonada, do apóstolo Paulo, onde ele diz o seguinte: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lá em Filipenses, então eu prossigo para o alvo, eu me desembaraço das coisas que ficaram para trás. Então eu preciso renunciar ao passado. Muitas vezes a gente precisa renunciar um local que a gente está vivendo, a gente precisa renunciar a amizades, a gente precisa renunciar a situações, renunciar a casa dos nossos pais, mas não é não ser grato por isso, mas a gente precisa deixar para trás. Preciso deixar para trás um curso que eu fiz, vamos falar de coisas boas, preciso deixar aquele momento de auge que eu tive profissional, eu preciso deixar isso para trás, parar de viver isso, porque Deus tem coisas maiores e melhores à nossa frente. Enquanto a gente vive dessas questões do passado, é como se a gente estivesse paralisado. Isso nos paralisa, nos impede de avançar. Então, lembrai-vos da mulher de Ló e não olhem para trás.
Essa é a primeira renúncia que a gente precisa fazer na nossa vida. Renunciar ao passado, mais uma vez, não significa ignorar o nosso passado, mas significa olhar com gratidão, mas voltar os nossos olhos para frente, para onde Deus quer nos levar, com gratidão. Faz sentido isso para vocês, meninas? Boa noite para quem entrou depois. Se fizer sentido, me fala um sim, fala um oizinho. Continua mandando coraçãozinho para eu saber que vocês estão aqui conectadas. A segunda renúncia que eu quero falar para vocês. Essa renúncia eu tenho pensado muito, muito, muito sobre ela. Deus tem falado assim profundamente ao meu coração. É renunciar aos padrões e valores desse mundo. Eu não sei quem aqui assistiu aquele filme Matrix. É um filme de ficção. Vocês assistiram? Me conta depois se vocês assistiram. Mas eu tenho pensado muito, sabe, sobre como a nossa geração, nós fomos moldadas em princípios e como nós dependemos de um sistema. Na verdade, teve um sistema que foi sendo criado ao decorrer dos anos. Se a gente for olhar as gerações antigas, quantos anos, quantos milênios as pessoas viveram sem aquilo que a gente vive hoje? Por exemplo, vamos pegar um equipamento celular que a gente está aqui. Hoje a gente não vive sem ele. Mas quantas e quantas gerações viveram sem? O celular, por exemplo, a internet, a energia elétrica, a água, os produtos industrializados, que hoje é super prático, a gente tem um monte de coisa em casa. Enfim, o sistema foi deixando tudo prático pra gente, não é? E nós fomos nos acostumando. E é tão interessante que não só essas coisas a gente foi se acostumando. Nós fomos nos acostumando a valores e princípios do mundo. E eu tenho falado muito sobre isso para nós mulheres. Eu me lembro de quando eu era criança, e nós somos várias gerações aqui, né? Pós-revolução feminista, a gente aprendia o quê? Que nós mulheres só seríamos valorizadas se nós tivéssemos uma profissão. Nós mulheres só seríamos valorizadas se a gente tivesse um sucesso profissional. A gente aprende que a gente tem que dar conta de tudo, em todo o tempo, e a mulher é multifuncional, e a gente vai escutando esse monte de coisa que vão falando na nossa cabeça, e a nossa mente, desde criança, como mulher, vai sendo formada dentro desses princípios e valores. Que as coisas têm que ser práticas, que nós precisamos ter sucesso profissional, senão nós não somos valorizadas. E mesmo sendo cristã, eu já contei aqui para vocês que eu me converti com 15 anos. Mas mesmo me convertendo nessa idade, como até hoje eu percebo que é forte demais essa moldagem, sabe? Que é feita na nossa mente por esses princípios e valores da nossa geração mesmo. Assim como a tecnologia entrou, esses conceitos também entraram para nós. E eu vejo isso nas gerações novas que estão entrando. Eu vejo meninas dizendo, não, na minha casa vai ser assim. E a gente... queridas, e como Deus nos ensina. Porque quando a gente decide, sabe, ir por essa postura que foi nos ensinada, é até uma postura de arrogância, a gente perde tanto. E a palavra de Deus, e esse é um versículo que eu tenho usado no nosso conceito, no nosso novo perfil, que é o Essencialmente Mulher, é transformai-vos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Deus está dizendo para nós? Não nos conformar com esses valores e princípios, sabe? Sim, a gente pode usufruir desse sistema, das coisas práticas que nos foram dadas, sim, mulheres. Mas a gente precisa tomar cuidado até que ponto essa cultura
cultura feminista, enfim, cultura de tantas coisas que a gente tem visto, cultura do medo agora que a gente está vivendo, que tem feito mulheres cristãs, eu tenho visto mulher, é como se a gente tivesse desligado que existe um mundo espiritual, que existe a eternidade, e a nossa preocupação tem se voltado aqui tão fortemente com as coisas terrenas. E eu tenho visto isso da boca de pessoas cristãs, pessoas que vão à igreja, pessoas que falam do amor de Deus. Então, cada vez mais eu percebo que os conceitos, os valores e essa onda que vem no mundo, ela tenta nos contaminar para que a gente não acredite, para que a gente não viva aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, a segunda renúncia que nós precisamos fazer é renunciar dentro do nosso coração e da nossa mente aqui, ó, tem que acontecer aqui e aqui, os valores e princípios deste mundo, porque nós não somos deste mundo, a nossa pátria é a pátria celestial. Eu tenho conversado com meu esposo como Deus tem falado no meu coração esse novo momento da minha vida, sabe? Cada vez mais eu me sinto estrangeira nesse mundo. Cada vez mais eu sinto menos desejo de ter sonhos terrenos, sonhos para este mundo. E cada vez mais meu coração se enche das coisas que são eternas. É isso que Deus espera de nós. Sabe como que a gente faz isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso me encher da palavra de Deus, ouvir, deixar o Espírito Santo falar o meu coração. E eu quero falar mais sobre esse transformai-vos pela renovação da vossa mente numa próxima live só para falar disso com vocês. Vê o seu chazinho, toma o seu chazinho aí, porque isso é muito, muito, muito profundo. Na verdade, eu fui entender isso, minhas queridas, quando eu fui estudar neurociência, porque eu sempre ouvia esse versículo sobre Deus, sobre que a gente tem que guardar o nosso coração, que a transformação acontece na nossa mente, mas eu não entendia de fato e de verdade o que era isso. E sabe, quando eu fui entender, quando eu sempre fui da área de exatas, desde pequena, eu sempre tive a cabeça muito lógica, eu entendo por lógica as coisas. Tanto é que Deus tem trabalhado muito comigo para viver pela fé. Então, para mim tem sido um trabalhar assim tremendo. Mas quando eu vi a neurociência explicando como que funciona essa transformação na nossa mente, gente, para mim fez todo sentido. Hoje para mim é claro como isso acontece, como Deus trabalha em nós. Porque cada vez que eu estudo e vejo as descobertas da ciência, eu acho maravilhoso e porque Ele nos criou de uma forma incrível. Então você, talvez ninguém tenha te falado isso, mas você foi feita de uma forma maravilhosa, tremenda, sabe? Cada coisa do seu corpo funciona de uma maneira estonteante, maravilhosa mesmo. Então a gente entender isso nos faz entender o amor de Deus por nós, sabe? A grandeza do nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede, do que a gente sonha. Então, a segunda renúncia que você precisa fazer é renunciar aos valores e conceitos desse mundo. Falar assim, chega, não vos conformeis, eu não me conformo, sabe? Com esse movimento que quer tirar a nossa identidade, que quer fazer crianças nascerem, sabe? E escolherem o que elas vão ser no futuro, vocês me entendem? Mas, sabe, tantos outros conceitos errados, longe da palavra de Deus, sabe? Tá na hora de nós mulheres, sabe? A gente tá vivendo um tempo de guerra espiritual, sabe? Tá no momento de nós nos levantarmos e dizermos, nós mães, nós mulheres, nós esposas, nós não nos conformamos com esse modelo que o mundo está tentando enfiar a goela abaixo, mas nós vamos nos levantar para viver aquilo que Deus tem para nossa vida.
para viver o plano de Deus, para viver o papel que Ele designou para nós. Porque quando a gente faz isso, a gente traz paz, a gente traz bênção, a gente traz prosperidade para a nossa vida e para a nossa casa. Então, esse é o segundo ponto, quero que você reflita aí. Quantos conceitos desse mundo têm dominado a sua mente e o teu coração? Eu sei que talvez a gente não consegue pensar isso no momento, mas reflita sobre isso durante a semana. Quanto que você acredita naquilo que o mundo te diz? A terceira coisa que eu quero passar para vocês, e essa é muito forte, é a renúncia do seu eu. A renúncia do meu eu e do seu eu. O eu. O eu tem a ver com o ego, o nosso ego. Sabe, minhas queridas, desde criança, a gente tá acostumada... é meu brinquedo quando é criança, não é assim? Que alguém vai pegar o brinquedo que tá lá jogado e você já vai... Quem tem filho sabe do que eu tô falando, né? A outra criança foi lá e pegou o brinquedo. Não, é meu! Então a gente acostuma com esse é meu, desde pequenininha. E aí a gente cresce, a gente continua. É meu, são os meus sonhos, são os meus projetos. E aí a gente casa e continua. Os meus sonhos, os meus projetos... E a gente não vive, para quem é casada que está aqui, aquela vida uma só carne, de fato e de verdade. Onde o eu não tem mais espaço. Onde a minha felicidade é o que importa, não tem mais espaço. Quando eu me caso para fazer o outro feliz. A nossa vida como mulher cristã não é para satisfazer os meus desejos única e exclusivamente. E a gente se esquece disso. Eu falo porque eu me esqueci disso por muitos anos, sabe? E como isso é forte. O egoísmo nosso, você fala assim, não, Vanessa, eu não sou egoísta. Um dia eu tenho todo mundo, eu fui. A gente faz parte do ser humano, sabe? E aquela coisa do orgulho também. Desde criança, a gente não é assim. Quando eu vejo, a gente tem filho, eu vejo assim, fulano, quando um briga com o outro, vai lá e pede desculpa. A gente faz bico. Não quer pedir desculpa. Imagina, vai pedir desculpa. Eu percebo como é forte a gente ter que trabalhar isso com os nossos filhos para ensiná-los, sim, que quando eles erram, eles têm que pedir desculpa, têm que pedir perdão. Mas acho que realmente faz parte do ser humano essa coisa do ego, de não querer, sabe, abrir mão, enfim, do orgulho. A gente não quer abrir mão, sabe? E Deus, sabe o que Ele faz com a gente? Ele tem planos maravilhosos. Primeiro você tem que entender que Deus tem planos maravilhosos para mim e para você. Então, o que Ele vai fazer nesse processo? Ele vai quebrar o nosso ego e o nosso orgulho na jornada. Então, quanto antes a gente mesmo renunciar a isso, mais rápido a gente vai avançar para aquilo que Ele tem para a nossa vida, sabe? Em Provérbios está escrito que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Então, na nossa vida, a gente precisa começar a dizer não pro eu sozinha, sabe? Não para aquela coisa, para aquela voz que nos faz querer mais do que todo mundo. O mundo, mais uma vez sobre os padrões do mundo, diz que a gente deve ser feliz a qualquer custo. Mas não é por aí. Não é por aí. Quando a gente aprende que servir está em primeiro lugar, que a gente deve sim amar os outros como a gente mesma, a gente precisa se amar para poder amar os outros. Mas não é sobre mais nós mesmas. É sobre viver uma vida que Deus tem para nós.
E sabe, nesses últimos, nem sei se últimos meses ou últimos anos, mas nesse novo período aí que Deus me tirou das plataformas, tirou tudo. Essa foi uma das áreas que Deus mais trabalhou na minha vida. E eu não tenho vergonha de dizer para vocês o quanto a gente começa, quando a gente olha, sabe por quê? A gente não percebe muita coisa, sabe? Eu saí do mundo corporativo já vai fazer mais de 6 anos, mas ainda os projetos que eu tinha eram meus projetos. Sim, Deus colocava algumas coisas no meu coração, eu tinha algumas coisas, mas eu ainda batia no peito e falava assim, não, eu consigo fazer, eu vou fazer. E, enfim, toda essa jornada de coaching também nos ajuda nesse processo. Eu percebi que muito daquilo que eu fazia, sim, eu ajudava muitas pessoas, mas ainda a necessidade de aprovação, a necessidade de manter o meu ego como sucesso profissional, e aí eu tô falando dos 2 pontos com vocês, tanto os valores desse mundo ainda eram muito fortes em mim, como essa questão do eu, ainda eram os meus sonhos, ainda eram os meus projetos, mas eu falo para vocês, queridas, que Deus foi tão misericordioso comigo, porque Ele realizou tanto, a maioria dos meus sonhos Ele realizou. Até que Ele me levou a um momento de me fazer entender que tudo aquilo que Ele tinha realizado era tão pequeno perto dos sonhos e dos projetos dele para minha vida, que não era aquilo que ia me trazer felicidade, sabe? Só que a gente aprende isso, a gente nasce com essa coisa do eu, do meu, é meu sonho, ninguém vai me tirar isso, é meu, é meu, é meu. Quando de repente Deus fala assim, não, entrega para mim, abre mão, sabe? Eu tenho vivido anos de renúncia na minha vida. Renunciei carreira, renunciei os projetos que Deus colocou na minha vida. Inclusive eu trouxe aqui a xicrinha, tem as minhas ex-alunas aí do programa Viver. Programa lindo para mulheres. Como eu me emociono de ver os testemunhos de vidas transformadas desse projeto. Deus me fez renunciar isso também. Sabe por quê? Não é porque Ele queria o meu mal, porque Ele é um Deus malvado, não. Porque Ele queria o meu coração. Ah, queridas, quando a gente entende que Deus trabalha de um jeito diferente, Ele não quer aquilo que Ele nos pede. Ele tem tudo, Ele é dono de tudo. Mas Ele quer ser o primeiro no nosso coração. E Deus quis ser o primeiro no meu coração. E Ele me fez entender isso, sabe? Quando Deus pediu para Abraão entregar Isaac no sacrifício, o único filho, o filho da velhice, o filho da promessa, e Abraão estava prestes a sacrificar o menino. Ele não queria a morte do menino, mas ele queria saber se Abraão o amava em primeiro lugar. É isso que Deus quer saber de você, minha querida. Então, quando você renuncia o seu eu, na verdade, você está dizendo para Deus, o Senhor importa mais. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos. E quando Deus coloca os projetos e os sonhos dele no nosso coração, sabe o que acontece? Eu tenho que dizer isso para vocês, porque eu tenho autoridade para dizer isso para vocês, porque eu estou vivendo isso. A gente começa a olhar e às vezes eu me olho e falo assim, Vanessa, como você foi tão ridícula, assim, entre aspas, tá? Vocês estão me entendendo? Eu tenho liberdade aqui para falar com vocês, graças a Deus, Deus tem me colocado amigas queridas aqui. Mas eu olhava assim para mim e falava assim, como você pode ser tão ridícula a achar, né? A gente se falando, a gente se fala, né? Com a gente mesmo, como a nossa autocrítica é muito forte, né? Às vezes, a gente vai trabalhando com isso. A pensar desse jeito,
Como Deus é bom! E quando a gente entrega os nossos sonhos, os nossos projetos e deixa Ele nos testar, porque Deus nos testa. Ele colocou o povo no deserto 40 anos porque Ele queria testar o que tinha no coração daquele povo. E Deus, Ele faz isso com a gente, sabe? Muitas vezes Ele nos tira do palco, Ele nos tira das redes sociais, que foi no meu caso, Ele nos tira de um projeto, nos tira de uma profissão, nos tira de uma posição, nos leva para de trás das malhadas, né? Como era com Davi, nos leva lá atrás, porque é lá atrás que Ele vai nos ensinar. Lá atrás Ele vai trabalhar com esse ego, com esse orgulho que a gente nasceu, todos nós, com esse negócio dentro de nós, que precisa ser tirado, trabalhado, lapidado. E aí Ele vai acalmando o nosso coração e nos fazendo entender que os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. Sabe, minha querida, tem um versículo que eu sempre questionei muito e eu achava muito pesado. Falei assim, nossa, Deus de amor que eu conheço não pode pensar assim. Mas deixa eu te explicar, eu quero te explicar esse versículo hoje e eu tenho certeza que vai ser uma chave preciosa para você. Lá em Lucas está escrito assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem ou a mulher ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Eu achava muito dura essa passagem. Falei assim, como assim? Então eu largo tudo? Largo família? Largo casa? Largo tudo. Algumas pessoas vão fazer isso, né? Existem chamados específicos. Mas o que Deus falou no meu coração é que, na verdade, aqui é uma questão de prioridade. Sabe, todo dia, quando eu vejo aqui, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, é dizer o seguinte, a minha carne quer isso, o meu ego quer isso, meu ego e meu orgulho quer não pedir perdão, o meu ego e meu orgulho, ele quer satisfazer, fazer uma compra no shopping com dinheiro que eu não tenho para gastar, eu quero mandar no meu marido, quero eu dar a palavra final. Então, sabe, eu quero, quero aparecer aqui e tal. Então, quando Deus nos pede, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, Ele está dizendo, coloque as coisas do alto no primeiro lugar. Porque quando você não coloca as coisas do alto em primeiro lugar, quando você se posiciona em primeiro lugar, o eu em primeiro lugar, lembre-se que essa foi a queda de Satanás, né? Eu subirei, eu farei. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, nesse sentido de orgulho, de se pensar mais em si mesmo do que nas coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do alto, naquilo que Ele quer de nós, o que acontece? A gente acaba perdendo a nossa vida. A gente pode sim conquistar muitas coisas, queridas? A gente pode. Deus nos deu uma capacidade tremenda. Eu sei que qualquer uma de nós pode chegar muito longe, mas de que vale chegar tão longe assim e perder a sua família? Perder a sua alma? Se perder. Ou, como diz aqui, se prejudicar. Porque uma das reflexões que Deus me fez ter nesse período que eu estava em casa, foi, uau, sim, eu consegui atingir muitas coisas, sabe? Mas naquele momento, o que era aquilo? Como Salomão diz, era vaidade. Só vaidade. A gente não leva essas conquistas junto de nós, num caixão ou para a eternidade. Mas o que a gente leva são as sementes de paz que a gente planta. São os projetos que Deus coloca no nosso coração. Então, o que eu quero dizer para você hoje, além do renunciar o eu, existem algumas renúncias específicas que Deus Ele coloca no nosso coração. Que Deus tem pedido.
E Deus, ele pediu renúncias, além dessas 3 renúncias específicas para mim. E deixa eu te dizer, tá tudo bem. Talvez a minha carne tenha gritado no momento, sabe? Mas a vida se torna mais leve quando a gente obedece. Quando a gente faz as renúncias que Deus nos pede, as portas se abrem. As portas se abrem para que a gente avance. Avance para o próximo capítulo, avance para o próximo nível. Avance para onde Ele tem para nossas vidas. Então, minha querida, eu quero te perguntar hoje, o que Deus tem pedido para que você renuncie? O quê? Sabe, essa palavra tem soado no meu coração já faz algumas semanas. E eu tenho certeza que essa não é só uma palavra para mim, é uma palavra para você também. Para você que está aqui comigo. Talvez você tenha que renunciar ao seu passado, como a gente viu. Agradecendo, mas deixando para trás. Talvez você tenha que renunciar a alguns valores desse mundo que estão aqui, moldados na sua mente. E você fica se cobrando de coisas que não é nem Deus que quer. É um modelo da sociedade que a gente vive que tem te cobrado. Talvez você tenha que renunciar hoje o seu eu, o seu ego, sabe? E se reconciliar, pedir perdão. Deixar para trás aquilo que é meu, isso é meu. Aquilo que se fala muito que é meu, eu não largo. Deus te pede. Sabe por quê? Porque Ele quer o teu coração em primeiro lugar. Ou talvez Deus tenha te pedido alguma outra coisa que eu não disse aqui. E eu quero dizer para você, como eu disse na nossa última live, como ser uma mulher frutífera, se você não assistiu, volta lá para ver depois. As nossas renúncias, escuta isso que eu quero te dizer agora e guarda no teu coração. As nossas renúncias são sementes que, quando plantadas, elas vão frutificar. Quando Deus pediu para Ana entregar Samuel, ela, na verdade, fez um propósito com Deus e ela foi e entregou Samuel. Samuel era uma semente. Depois de Samuel, ela teve outros filhos. Sabe, minha querida, a gente tem que entender aquilo que Deus nos dá, que é apenas uma semente, ou quando é um fruto para a gente usufruir, para a gente aproveitar. Se Deus tem te pedido para que você entregue coisas que serão sementes para o reino, ou tem te pedido para entregar coisas, para renunciar coisas que vão ficar para trás, para que Ele possa fazer tudo novo, porque Deus não coloca vinho novo em odre velho, não. Ele quer tudo novo. Que você possa tomar essa decisão no teu coração e na tua mente nessa noite de hoje, porque você não está aqui em vão. E se você chegou depois, no final da live, ela vai ficar salva para você. Você pode voltar e assistir desde o começo, quantas vezes você quiser. Deixa Deus falar o teu coração. E antes de orar pela tua vida e te entregar uma palavra final, eu quero pedir para você, se isso que eu tô falando fez sentido para você, tire um print dessa tela e compartilhe no seu stories ou escreva na live salva. E eu vou fazer o seguinte, tá vendo essa xicrinha bonitinha aqui, ó? É do meu programa de coaching, do meu antigo programa de coaching Viver. Essa foi uma das coisas que eu renunciei para que Deus colocasse o novo na minha vida, o novo dele. E eu ainda tenho algumas xícaras dessa aqui. E eu quero entregar para você. Estou desapegando de coração
para viver o novo de Deus. Então, as 3 pessoas primeiras que me mandarem esse print, sabe, o print na tela, escrevendo a frase que mais falou com você e compartilhar no Stories, marcando essencialmente mulher, depois a gente combina e eu entrego para vocês, ó, vai ganhar essa xicrinha linda aqui. Então, faça isso e compartilhe com as suas amigas que precisam de uma palavra do céu. Agora eu quero orar pela tua vida, minha querida. Se você puder, onde você está, feche os olhos e se conecte com o Pai. Deus querido, Pai amado, quero te agradecer pela tua palavra, como o Senhor é maravilhoso e fala com as nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, eu sou tão grata pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, conosco, porque o Senhor nos molda, o Senhor nos lapida, para que a cada dia possamos ser melhores. Eu quero colocar no teu altar cada mulher que está vendo essa live agora online, ou aquelas que vão assistir esse vídeo gravado. Ah, Pai, em nome de Jesus, que a tua presença possa estar ali onde elas estão neste momento. E se existe algo para ser renunciado, para que o Senhor destrave o destino, destrave o futuro delas, que agora mesmo o Espírito Santo possa revelar e que elas possam sentir paz no coração para fazer aquilo que tem que ser feito. Ah, Pai amado, abençoa cada mulher, derrama do teu amor. Eu não sei a necessidade de cada uma, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa suprir as necessidades de amor, de afeto, financeira, profissional. Porque o Senhor é um Deus que nos ama. É um Senhor que cuida de cada uma de nós. E eu quero te agradecer, porque eu sei que o destino de cada mulher aqui não vai ser o mesmo após cada renúncia. Cada vez que o Senhor nos faz renunciar a algo, é porque o Senhor quer nos levar ao próximo nível. Que cada mulher possa ter coragem e força em Ti para dar o próximo passo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Quero agradecer o carinho de vocês e terminar com esse versículo aqui, ó. Jeremias 29 diz: Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, minhas queridas, vale a pena renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos todo este mundo, renunciarmos o passado para viver o extraordinário de Deus, que você possa fazer isso junto comigo e juntas a gente possa viver um futuro maravilhoso nas mãos do nosso Pai. Se você precisar de ajuda, conta comigo, estamos juntas nessa caminhada, você não está sozinha. Fique conectado, se você não está no nosso grupo devocional, vai lá no meu perfil, clica, faça parte dos grupos devocionais para receber os áudios. E se você precisar de qualquer coisa, me manda um direct, a gente vai conversando. Eu vou ficar muito feliz se eu puder te ajudar. Então, não se esqueça de compartilhar. Quem não tem a canequinha ainda, a Dani falou que já tem essa caneca, mas pode compartilhar também. Qualquer coisa você dá de presente para uma amiga, não tem problema. Mas as 3 primeiras, então, que compartilharem lá, vão ganhar a canequinha. Eu quero agradecer o carinho de vocês, Dene, Luciana, Lili, Ludmila, Denise, Jane, Adriana, Débora, Patrícia, Jan. Olha, tantas outras que entraram aqui. Meninas, coração para vocês, amo vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estarmos juntos. Tá fazendo esse momento aqui com vocês tem sido um refrigério para minha alma. Essas 2 últimas semanas eu não consegui por questões de saúde,
mas estar aqui com vocês é como se o Senhor derramasse sobre a minha vida algo precioso para que eu possa derramar para vocês. Então isso enche meu coração. Estar aqui com vocês é precioso demais. Então sou grata pela vida de cada uma, que vocês possam receber isso e a gente sim continuar juntas nessa jornada. Então deixo para vocês uma ótima noite, grande beijo, Deus abençoe a cada uma, e quem tem a canequinha já, toma o seu chazinho, que hoje tá uma noite fria bem gostosa para esse chocolate quente. Quem não tem, vai lá então, e para vocês ganharem, tá bom? Aí a gente combina pelo direct como eu vou entregar. Beijo, boa noite, beijão.